Então vamos lá, vamos falar agora do desenvolvimento 2. Como o professor já falou, vai ser a mesma sequência de lacunas, certo? Então nós vamos começar aqui. Se você fizer uma relação de causa e consequência, você pode começar com por conseguinte, que tem o mesmo significado, galera, de consequentemente. Depois de por conseguinte, você pode utilizar um ademais, certo? Um dos dois. Se você estabelecer uma relação de causa e consequência, use um por conseguinte. Se você usar um problema e colocar mais um problema, sabe, uma ideia de adição, você pode usar um ademais, né? Além disso, ademais, outro sim, tá? Também é um conectivo legal. Em paralelo, tá? São conectivos bacanas. Aí você utiliza o subtema 2, usa outro verbo de ação, né? Antes eu usei o escancar ou explicita, agora eu posso usar um denota, por exemplo, ou salienta. Aí você vai trazer essa interpretação, ponto. Aí agora é a hora de você colocar o seu conhecimento de mundo, que eu metaforicamente chamo de céu. Então, para fazer isso, você vai colocar, por exemplo, conforme. Você pode usar um conectivo de conformidade, ou você pode usar agora também o seguinte, tal fato se deve. Vou mudar, eu não vou colocar o fato. Vou deixar o fato para colocar em seguida, quer ver? Vou deixar mais bonitinho. Eu vou colocar assim, ó, tal viés, que é sinônimo de contexto, se deve ao fato de. Ou seja, você vai trazer agora o seu céu, o seu conhecimento de mundo. E esse céu, esse conhecimento de mundo, será relacionado agora à atualidade mais uma vez. Como eu vou fazer isso? Você pode colocar assim, ó, como comprovação, ou você pode usar também, se quiser, de maneira análoga na atualidade. De maneira análoga, vírgula, na atualidade, vírgula. Acho que nós usamos na atualidade em cima, né? Vamos mudar então, gente. Vamos colocar, ao invés do na atualidade, vamos colocar uma palavra que tem o mesmo valor semântico, ou seja, é um sinônimo, e vai ficar ainda mais bonitinho o teu texto. Na odiernidade. Odiernidade, galera, é sinônimo de hoje em dia, atualmente, na atualidade, né? Então, de maneira análoga, na odiernidade, aí você traz... Opa, caiu o meu giz. Aí você trará, então, a sua atualidade, certo? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. Traz essa atualidade, traz essa comprovação. E aí você termina com a sua opinião, que pode ser, por exemplo, um logo, usa aqui a tua opinião e justifica, assim como nós fizemos no desenvolvimento acima. Dado que... E passa, então, essa interpretação, essa tua justificativa. Combinado? Como é que seria isso, galerinha? Vamos lá. Repete o subtema 2. Agora, galera, o subtema 2 ele está bem distante da introdução. Então, aqui você não precisa parafrasear, certo? Você pode usar as mesmas palavrinhas. Se lá no improviso da introdução o professor colocou desigualdades socioeconômicas no desenvolvimento 1, eu tive que parafrasear. Lá, depois, eu coloquei saúde da população. Então, aqui eu posso trazer as mesmas palavrinhas porque está mais distante da introdução e não tem problema nenhum, certo? Denota ou salienta, lembrando que dependendo do subtema, vocês precisam pluralizar isso aqui, né? Deixar no plural. E aí você traz a sua interpretação, certo? Em seguida, você vai trazer a fundamentação, né? Vai trazer o céu.
Depois você vai trazer para a atualidade e termina o seu desenvolvimento, galera, apresentando a sua opinião e a respectiva interpretação. Certo? Muito bem, meus amores. Vamos lá. Então, o professor vai fazer agora um improviso, ainda pensando no problema da fome no Brasil, que será, então, relacionado à questão da saúde da população. Esse é o nosso objetivo, né? Nesse desenvolvimento. Então, vamos lá. Como é uma relação de causa e consequência, galera, eu vou usar esse conectivo aqui, que vai trazer, então, essa ideia de consequência, tá? Então, vamos lá. Para fundamentar, vamos pensar comigo. Lá na introdução, eu usei o livro Vidas Secas. Depois, eu utilizei, no desenvolvimento 1, Jean-Jacques Rousseau. E agora, eu vou ter que usar uma outra área do conhecimento. Eu usaria aqui um artigo da Constituição, galera. O artigo da Constituição, que garante saúde a toda a população, é o artigo 196. Então, é legal trazer um artigo explícito, tá? E para comprovar a saúde da população, eu posso trazer a questão da desnutrição, né, e tal, mas, honestamente, eu traria, acho que para um contexto mais emocional, galera. Eu traria mais para ansiedade. De acordo com a OMS, 86% dos brasileiros possuem algum sintoma relacionado à ansiedade. E eu vou relacionar isso, galera, com o problema da fome, porque imagina, você não tem o que comer, você acorda, não sabe se vai ter o que comer hoje ou o que comer amanhã. Imagina os reflexos emocionais que a população que está nesse contexto passa, né? Bem complicado. E aí você traz, então, a sua opinião, certo? Então, vamos lá. Por conseguinte, a saúde da população salienta um grave efeito do problema relacionado ao problema da fome no país verde e amarelo. Tal viés se deve ao fato de o artigo 196, o qual garante um contexto salubre a todo o povo brasileiro, não ser cumprido em sua totalidade. Como comprovação, a OMS afirmou que 86% da população brasileira tem algum sintoma relacionado à ansiedade. Ou seja, quando um indivíduo não tem a sua segurança alimentar, certamente haverá cruéis reflexos emocionais, o que faz parte dessa alarmante informação divulgada pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Logo, é inaceitável que em pleno século XXI, diante de tanta produção alimentícia, principalmente em solo tupiniquim, haja indivíduos que passem por essa carência de alimentação, dado que só sobrevive ao indivíduo que se alimenta. Ponto. Então, olha só, fizemos um baita de um desenvolvimento aqui, galerinha. Lembrando o subtema 2, que é a saúde da população, eu interpretei isso com o tema, eu trouxe um céu, uma fundamentação, relacionei isso à atualidade e eu trouxe a minha opinião. É inaceitável. Gente, não precisa ser muito queridinho na redação, não, tá? Vocês podem ter um pulso bem firme, uma opinião bem firme para apresentar essa opinião. Combinado? É inaceitável, sabe? É preocupante, é lastimável, é corrosivo, é execrável, é nefasto. Eu vou passar daqui a pouco, logo, né, depois do intervalo, o professor vai passar uma listinha de expressões, de palavras que cairão muito bem dentro da redação, que trarão essa ideia de opinião. Combinado, meus amores? Terminamos o desenvolvimento 2 e aí, para fecharmos a parte da estrutura, o professor vai passar agora
a estrutura, galera, relacionada à conclusão do texto. Beleza? Vamos lá.